eu sou a Mel e hoje a gente vai falar sobre as 95 teses e o início da Reforma Protestante. Antes de Martinho Lutero surgir, outros pensadores já vinham criticando os abusos e o poder da Igreja. Dois nomes muito importantes foram John Wycliffe, na Inglaterra, e John Hus, na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. Eles defendiam que a Bíblia devia ser a única fonte de autoridade religiosa e que todos os fiéis tinham o direito de lê-la, sem depender dos padres. Wycliffe chegou a traduzir a Bíblia para o inglês, o que era proibido na época. Já Hus foi condenado e queimado vivo por heresia. Mesmo assim, as ideias deles continuaram vivas e influenciaram Lutero mais tarde. Então podemos dizer que eles prepararam o terreno para o que viria a ser a Reforma Protestante. Quando a gente pensa na Reforma Protestante, é fácil imaginar só Lutero bateu as 95 teses na porta da igreja. Mas antes desse momento histórico, o cenário religioso da Europa já estava em crise. A Igreja Católica, que durante séculos havia sido o centro da fé e da moral, vivia um período de corrupção e luxo excessivo, com diversos fatores atrelados a isso, como a venda de indulgências, que, por exemplo, prometia o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Era como se a salvação realmente tivesse virado um produto. Além disso, existia a simonia, que era a venda de cargos e posições dentro da própria igreja. Muitos líderes religiosos buscavam apenas riqueza e poder, e não mais a espiritualidade. A condenação da usura também atrapalhou bastante esse processo, porque esse empréstimo com juros mostrava o quanto a igreja estava desconectada do mundo novo que surgia, e que era um mundo cada vez mais comercial e urbano. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o pensamento renascentista florescia de uma forma muito forte. O homem ele começou a se ver como o centro do conhecimento, e as pessoas voltavam a questionar o que antes era considerado uma verdade absoluta, já que os trabalhadores urbanos começaram a questionar os dogmas e a possuir um pensamento muito mais crítico, na busca da ciência e da razão, da verdade, e não apenas da religiosidade. Outro fator que ajudou muito mais para frente foi a invenção da imprensa por Gutenberg, porque com ela as ideias começaram a circular de uma maneira muito mais rápido. E quando Lutero escreveu as suas teses, elas se espalharam pela Europa como fogo e ajudou muito a disseminar essa informação. Então, mais do que um protesto individual, a reforma ela nasceu de uma série de causas, tanto econômicas, religiosas, culturais e tecnológicas, que prepararam o terreno, antes de tudo, para uma transformação gigantesca. Em 1517, Martinho Lutero, que era monge e professor de teologia, pregou suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele queria abrir um debate dentro da igreja, especialmente sobre as indulgências, que ele considerava um abuso espiritual. Lutero afirmava que o verdadeiro arrependimento é espiritual e não pode ser comprado. Defendia também que a salvação vem pela fé e não por boas obras ou pagamentos. E dizia que a Bíblia é a única autoridade religiosa legítima, acima do Papa e dos concílios. Para ele, cada cristão deveria buscar uma relação direta com Deus, sem precisar de intermediários. Naquele momento, Lutero não queria criar uma nova religião, ele queria apenas reformar a igreja por dentro. Depois dessa publicação das 95 teses, a Igreja Católica ela realmente não ficou em silêncio. Tanto que em 1520 o Papa Leão X ele emitiu uma bula, um documento que exigia que Lutero se retratasse, ou seja, que ele negasse as suas próprias ideias. Porém, Lutero não recuou. Em um ato simbólico e de pura coragem, ele queimou publicamente a bula papal. Esse gesto, ele foi mais do que uma provocação. Ele foi um rompimento direto com Roma, uma declaração de que a fé não podia ser controlada pelo poder da igreja. No ano seguinte, em 1521, o imperador Carlos V convocou a Dieta de Worms, uma grande assembleia política e religiosa. Diante de líderes e autoridades, Lutero foi pressionado novamente a negar as suas teses, mas a sua resposta ela ficou marcada para sempre na história. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei. A partir desse momento, o Lutero, ele deixa de ser apenas um monge rebelde. Ele se torna um símbolo da liberdade de consciência e da coragem intelectual. E esse foi o ponto sem volta. A ruptura com a Igreja Católica, ela realmente estava feita, e a Reforma Protestante ela ganhava força por toda a Europa. Depois dessa recusa, o imperador publicou o Edito de Worms, declarando Lutero herege e fora da lei.
Seus escritos foram proibidos e qualquer um que o ajudasse poderia ser punido. Mas Lutero recebeu a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, que o escondeu em seu castelo. Durante esse período, Lutero aproveitou o isolamento para traduzir a Bíblia para o alemão, tornando o texto acessível ao povo comum. Isso foi revolucionário porque antes só o clero tinha acesso direto às escrituras. Com essa tradução, as pessoas começaram a ler a Bíblia por si mesmas e formar suas próprias opiniões religiosas. Anos de conflitos entre católicos e protestantes, o imperador Carlos V decidiu tentar uma reconciliação. Em 1530, ele convocou a Dieta de Augsburgo. Era uma grande reunião política e religiosa, e o objetivo era simples, pelo menos na teoria, que era reunificar a fé cristã. Mas, na prática, esse encontro acabou marcando a consolidação definitiva da reforma. Nesse contexto, o teólogo Filipe, com o apoio de Martinho Lutero, redigiu a chamada Confissão de Augsburgo, que era um documento que apresentava de forma clara e oficial as crenças dos reformistas. Nela estavam alguns pilares da fé luterana, que era, por exemplo, a salvação pela fé e não pelas obras, a autoridade da Bíblia acima de qualquer tradição humana, a liberdade da consciência religiosa e a rejeição das indulgências e do poder absoluto do Papa. A Confissão de Augsburgo não conseguiu restaurar a unidade religiosa da Europa, mas ela definiu o que era ser protestante. Ali, o luteranismo se tornou um movimento consolidado, com doutrina, identidade e seguidores em vários reinos. Esse momento foi o marco oficial da Reforma, transformando o protesto de Lutero em uma nova forma de fé. A Reforma Protestante provocou mudanças profundas por toda a Europa, não só na religião, mas também na política, na cultura e na educação. Primeiro, ela quebrou a unidade da Igreja Católica, que até então dominava o mundo cristão ocidental. Com isso, surgiram novas igrejas protestantes e diferentes formas de viver a fé, dando origem ao cristianismo mais diverso. A Reforma também fortaleceu os estados nacionais, porque muitos reis e príncipes aproveitaram o movimento para se libertar da autoridade do Papa e afirmar o seu poder político. Outro resultado importante foi o avanço da educação e da alfabetização, já que Lutero incentivava cada pessoa a ler a Bíblia por conta própria. Isso fez com que a leitura se tornasse uma prática comum e valorizada, o que mudou completamente a relação das pessoas com o conhecimento. Além disso, as línguas locais ganharam espaço. O alemão, o inglês e outras línguas nacionais passaram a ser usadas nas missas e nas traduções da Bíblia, substituindo o latim. Isso aproximou a fé das pessoas comuns. Por outro lado, a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma, um movimento de renovação interna que buscou corrigir erros e recuperar fiéis, especialmente através do Concílio de Trento. E por fim, o grande legado da Reforma foi o nascimento do protestantismo, que se espalhou por várias partes do mundo e até hoje influencia a cultura, a ética e o modo de pensar de muitas sociedades. Consegue ver claramente como a Reforma Protestante transformou o mapa da Europa. As áreas em amarelo representam as regiões que permaneceram católicas, fiéis a Roma. Já em cinza esverdeado estão as zonas de domínio luterano, concentradas principalmente no norte da Alemanha e nos países escandinavos, justamente onde as ideias de Lutero tiveram mais apoio. Em rosa, vemos o calvinismo, que se espalhou pela Suíça, Holanda e parte da França. E em verde mais escuro aparece o anglicanismo, surgido na Inglaterra sob o rei Henrique VIII. Esse mapa ele mostra que a reforma não foi só uma mudança de fé, ela redesenhou as fronteiras religiosas, políticas e culturais da Europa. A partir desse momento, a religião deixou de ser um elemento unificador e passou a refletir também as identidades nacionais e disputas de poder. Essa foi a nossa apresentação. A gente espera que vocês tenham gostado e entendido melhor quem foi Martinho Lutero e por que suas 95 teses mudaram a história. Espero que tenha ficado claro todo esse processo das 95 teses e da Reforma Protestante. Muito obrigada pela atenção. Beijo.